Olá, todo mundo muito bem. Estamos aqui para poder partilhar nessa série da renovação carismática da Diocese de Governador Valadares sobre o nosso namoro, sobre namoro e também sobre o noivado. Meu nome é João Vitor, participo aí da renovação carismática já há mais de 5 anos. Sou coordenador do grupo de oração Jovens Jufac da Paróquia Santa Terezinha. E também participo da equipe de serviço diocesano do Ministério Jovem. Namoro com essa menina maravilhosa aqui há quase 4 aninhos. Oi, gente. Meu nome é Ediene, tenho 22 anos, faço parte da renovação há mais ou menos 4 anos, que foi até na época que eu conheci o João Vitor. Faço parte do grupo de oração Jufac, onde eu coordeno o Ministério de Música, e também faço parte da equipe de serviço diocesana do Ministério Jovem. Bom, estamos aí na caminhada, e como a Jenny falou, né, a gente se conheceu aqui dentro do movimento. Vamos partilhar um pouquinho de como a gente se conheceu. Mais precisamente no FIGE. Foi no FIGE do meu FIGE, né, que meu grupo de oração organizou lá em 2017. Eu fiz de Santa Terezinha, sonho realizado, assim, para o nosso grupo de oração. E conheci a Jenny ali. E o detalhe, eu preguei no FIGE, mas ela não lembrava de mim. E por que ela não lembrava de mim? Porque eu dormia. Pois em é. todas as pregações. Olha que vergonha, né? Mas tudo bem, né? Ela foi só lembrar de mim um tempo depois, mas eu também não vou falar não, porque a gente que trabalha, a gente sabe como que é. A gente vê o rostinho de todo mundo, lembra do rostinho de todo mundo, mas não lembra um nome não. Mas a nossa história começou ali dentro do FIGE, quando eu tenho certeza que ela bateu o olho assim comigo pregando. Naquele momento, mesmo que ela não esteja, naquele momento que ela não estava dormindo, ela olhou e falou assim: gente, que menino bonito. Que menino lindo. E ali ela já guardou meu rostinho, vocês vão poder entender mais pra frente. Guarda aí, ó. Ela olhou. Convencido demais. Gente, olhou mentira. E guarda aí essa informação. Eu nem lembro do João Vitor no meu FIGE. De verdade, eu não lembro. Mas assim, a gente só foi se reencontrar no Incendeia, que teve lá em... Foi aonde? Foi em Santa Efigênia. Santa Efigênia, isso mesmo. No mesmo ano em que reuniu Sarduá, Gonzaga, que é de onde a Jenny é, e Santa Efigênia, né? Aí ela tava cantando, aí ela foi no momento assim de intervalo, ela chegou perto de mim, me deu um abraço. Ei, tio, tudo bem? Aí eu, tudo maravilhoso. Como que você tá? Tudo bem? Conversamos e tal. Ela saiu de lado, eu virei pra Tainara e tô assim, quem que é essa, gente? Aí é a Jenny. Ah, essa que é a Jenny. Interessante, essa que é a Jenny, muito interessante. E aí os nossos caminhos começaram a se entrelaçar, porque eu, lógico, achei ela muito bonita. E perguntei dela pro Divino, que é um amigo nosso em comum. E ele falou assim, não, eu conheço a Jenny demais, a conta e tal. E ali eu fui notando o interesse já, ela muito bonita, vi umas fotinhas e tal. E aí até que eu fui pregar no grupo de oração do Divino, lá em Santa Efigênia, eu voltei lá. E ela foi e desceu, né, pra Santa Efigênia no dia. Só que um dia antes, eu resolvi mandar mensagem pra ela, já que eu ia pra lá. Aí, sem brincadeira, gente. Quem me conhece sabe que eu sou meio brincalhão, como já puderam perceber. Eu mandei para ela o seguinte, vi que a foto dela era uma foto toda de branco, porque ela cursa enfermagem. Aí eu mandei para ela assim, coffee. Qual que era a minha ideia, né? Ela falar assim, não, tô precisando de cuidado e bater um papo. Mas aí a gente foi conversando, a gente se encontrou ali no dia da pregação no sábado, e desde então a gente não parou de conversar mais. E assim, foi assim, bem o início do nosso relacionamento. Foi um início assim, de muita conversa, a gente procurando saber bastante um do outro, queria conhecer ela melhor,
assim, numa amizade mesmo. Não foi, assim, lógico que eu achava ela uma menina muito bonita desde sempre, né? Mas minha intenção ali no começo era criar uma amizade com ela. Foi realmente, a gente batia muito papo, conversava muito mesmo. Eu lembro que eu esperava ela chegar até Gonzaga. Ela chegava, que horas mais ou menos você chegava em Gonzaga? De ônibus, saindo da faculdade. 1h da manhã. Então eu esperava até 1h da manhã só pra gente poder conversar mais, perguntar a ela como que foi a viagem, ficava esperando, né, pra gente poder conversar mesmo. Então a gente conversou sobre muitas coisas, sobre quem a gente era, a vida passada, né, todos os... tudo que levou a gente até aquele momento, partilhamos sobre o FIGES, sobre... a vida de igreja. Então a gente foi criando realmente uma amizade muito, muito bacana entre nós dois. Realmente o nosso relacionamento nasceu de uma amizade. Então eu sempre lembrava da minha mãe falando assim que um bom relacionamento sempre surge de uma boa amizade. Então, mesmo assim, eu achando ela muito bonita, mas minha primeira intenção não foi já tentar algo com ela de relacionamento, de ficar, de beijar na boca, não. Eu quis conhecer quem era a Jenny e me mostrar quem era o João Vitor, não foi? Geralmente, quando a gente está num retiro, os servos em si, a gente começa a chamar de tio, né? Então, quando o João Vitor me chamou para conversar, eu tinha ele como tio. Ah, meu tio de Fiji, que legal. Depois de tanto tempo, me chamando para conversar. Então, era sempre tio, tio, tio. Depois eu falei, não vou ficar com esse negócio de tio. É amigo, amiga à parte. Então, a gente já começou a surgir uma amizade assim. Eu deixei o tio de lado. E aí a gente foi conversando, até que o João Vitor me chamou para sair. Assim, por que eu chamei ela para sair? Porque eu comecei a ver que os nossos gostos eram muito, muito parecidos. O mesmo gosto musical, a gente gostava das mesmas coisas, de ficar em casa, mais caseiro. E, tipo assim, isso começou a me atrair na pessoa da Jenny, né? O gosto musical que ela gostava de fazer, os lazeres, os hobbies. E principalmente, algo assim que era primordial, pelo menos para mim, eu acho que a Jenny vai poder falar para ela, era que a Jenny sempre foi muito ligada à igreja. Então, quando ela começou a falar que ela sempre cantou na igreja, eu vi ela postando vídeo servindo na missa, cantando no Ministério de Música, em adoração. Quando ela foi partilhando a vida dela, que ela sempre esteve à frente de grupo de jovem, e eu ali também na mesma pegada, isso me encantou muito. Então foi assim, acho que começou ali, primordial foi eu saber que a gente tinha os mesmos gostos e principalmente saber que ela tinha uma caminhada e eu vislumbrar isso mais pra frente, que a gente podia ter uma caminhada junto. Exatamente. Então, assim, foi a partir daí que eu chamei ela pra sair, falei com ela assim, aproveita, né, a gente viu datas, aproveitei que ela já estaria aqui em Valadares e a gente chamei ela pra tomar um açaí, né? Meio que, assim, de forma, já jogando uma deixa pra ela, falando que eu já tinha um interesse. Falei com ela, se tiver interesse, vamos sair, vamos conversar, né, ali naquele momento. E aí a gente saiu, ela vai lembrar a data. Antes ele me levou pro Jufac. Sim, levei ela no grupo de oração. Eu morrendo de vergonha, fui pro Jufac. Sim. E ainda fiquei esperando 3 horas pro João chegar, porque ele marcou 1 hora e chegou 3. Tenho desculpa porque tava chovendo muito. Mentira. Tava chovendo sim. Mas um cavalheiro que eu sou, vim cá, busquei ela onde que ela tava, não era perto da minha casa. Assim, eu não tinha moto, não tinha carteira, mas a gente foi a pé. Outra coisa que me encantou muito nela, assim, foi ela não me pedir isso de ter uma obrigação de ter uma moto, de ter algo. Fui a pé, e ela foi a pé comigo, assim, na maior alegria, sem demonstrar, sem reclamar de nada. Mas então, eu sou da roça, a gente da roça gosta de caminhar, gente. Então isso foi bom, isso tudo foi muito bom, porque na época eu não tinha moto, então a gente
sempre que a gente ia pra sair, tinha alguma coisa pra fazer, igual no dia que a gente saiu, se encontrou pra poder sair, que a gente foi pro grupo de oração, a gente foi caminhando, conversando, se conhecendo, mostrei ela o caminho, nós passamos perto da igreja de Lourdes, mostrei onde que era a igreja de Lourdes e tal, então a gente foi conversando, voltou conversando, e aí quando a gente saiu para tomar açaí, a gente conversou mais, e ali eu demonstrei maior interesse, falei que queria conhecer ela, falei que queria realmente rezar com ela, saber o que Deus tinha pra gente, porque eu tinha gostado muito dela. E aí eu lembro que a gente foi de carona, mas na volta tava até assim meio serenando, minha mãe passou assim de carro, ela falou assim, não, vão a pé. Falei assim, vamos então, vamos fazer essa experiência de a pé. E ali a gente foi conversando muito. Foi esse um momento que a gente conversou muito sobre os próximos passos que a gente tinha que ter, sobre a gente rezar para ver se realmente era isso que Deus queria. E adendo, eu tinha demonstrado interesse a Jenny, mas assim, não era do meu coração ter que namorar naquela época. Mas ela me encantou tanto, tudo isso me encantou tanto que assim... eu fui abrindo aos poucos o meu coração para que, se fosse da vontade de Deus, pudesse realmente acontecer. Aí a gente foi caminhando, e assim, foi muito romântico, porque a gente tava, assim, deixei ela na porta da casa da prima dela, onde que ela tava ficando, e ali debaixo de chuva a gente deu o nosso primeiro beijo. Ô, gente, se eu contar pra vocês que todo o marco do nosso relacionamento choveu, vocês não acreditam. Verdade. Foi tudo com chuva. Principalmente aquele primeiro dia que a gente saiu foi debaixo de chuva. Nosso primeiro beijo foi debaixo de chuva. E ali foi num sábado. No domingo a gente já foi pra missa juntos, na Santa Terezinha. E ali a gente começou a... Eu falei com ela assim, nós vamos fazer um propósito então. Para que realmente a gente saiba que é de Deus, a gente vai rezar. Então a gente, todo santo dia, a gente ligava um para o outro, conversava e rezava o Santo Terço. Antes a gente passou na capela. Verdade. Depois da missa a gente passou na capela, rezou, aí fomos embora, como sempre caminhando. Aí quando a gente chegou, eu ficava na casa da minha prima, né, porque a minha família morava em Gonzaga e eu ainda não morava aqui em Valadares. Então a gente foi caminhando até lá, e lá a gente decidiu que a partir daquele momento a gente começaria a rezar. Então, ele me esperava todos os dias chegar da faculdade. Eu chegava 1h da manhã em casa. Mas como ficou cansativo, a gente determinou um horário. Eu entrava no ônibus, olha, eu vou te dar o tempo de chegar em casa, porque ele ficava no ponto comigo. Então a gente determinou 11h da noite, todos os dias, eu no ônibus, você na sua casa, a gente vai rezar o terço. Para quando eu chegar em casa, a gente só se despedir, você ir dormir, eu ir dormir, porque senão vai ficar muito pesado também para você que acorda cedo para ir trabalhar. E assim a gente foi seguindo, até o dia 22 de novembro de 2017. Sim, assim, sempre que a gente dava, sempre rezava juntos, sempre pela intenção, né, se fosse da vontade de Deus. E interessante que eu sempre abria a Bíblia para poder rezar, sempre depois de rezar, e sempre caía um salmo em que falava assim para eu me abrir ao novo, aos novos planos de Deus. E eu também conversava com minha mãe sempre falava a mesma coisa, se abra as coisas novas de Deus, se for da vontade de Deus, Deus tem uma pessoa muito bacana para poder colocar na sua vida. Então ali a gente foi começando a se abrir realmente, chegou no dia 22 de novembro, eu tinha que fazer uma pregação no grupo de oração universitário dela, e ali eu tinha decidido, né, comprei uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora das Graças, para poder entregar ela uma pulseirinha, escrevi uma cartinha para ela, e falei assim, vou pedir ela no meio do grupo de oração. Graças a Deus não pediu. Só que assim, eu me conhecia e já conhecia um pouco dela. Falei assim, eu não vou ter coragem de fazer isso e sei que ela vai ficar com muita vergonha. Então eu esperei acabar a faculdade, fui até o ponto onde ela esperava um ônibus, chamei ela para um cantinho ali, eu fui entregar a cartinha para ela e ela foi ler e ali eu fui pedir ela em namoro. Pedi ela em namoro no dia 22 de novembro. Gente, o João Vitor, antes de me pedir em namoro, já tinha postado uma foto
comigo e colocada na legenda meu amor autêntico, sem eu nem falar que eu queria namorar com ele. Já tinha certeza, né? Confio em mim, eu confio. Tivesse falado... Para. Eu confio. Imagina se eu tivesse falado que não, a vergonha que esse menino ia passar. Mas, gente, ela ia rejeitar um menino tão legal quanto eu? Lógico que não. Poderia. Então eu já sabia. Porque a gente já vinha conversando, então já tinha rolado todo esse clima, né? Então, aí a gente foi, assim, a gente começou a namorar sempre, assim, com muita oração, sempre rezando juntos, sempre estando à frente da igreja, sempre seguindo juntos. Sempre que eu ia lá, às vezes eu tocava lá em Gonzaga. Quando ela vinha cá, eu falava, não, você vai cantar junto comigo. Então, assim, e a gente até hoje é assim, sim, na verdade, até hoje, né? Ele chega em Gonzaga, meu pai, bora tocar. Aí vai os dois lá pra igreja ensaiar pra tocar na missa. Exatamente. Fui até a casa dela, pedi a mãe dela a mão dela em namoro para poder namorar, me apresentei, falei que eu queria algo muito sério com ela, e assim a gente foi seguindo. E assim, como tudo no namoro, nem tudo são flores, a gente sempre, desde o início, sempre enfrentou pequenas batalhas, pequenos problemas. O primeiro problema que a gente enfrentou, gigantesco, e eu já falo para você que está aí, um namoro sempre tem problemas, nunca um namoro é 100% perfeito, sempre tem desafios, e eu acho que se a gente não tiver esses desafios, a gente não chega até o casamento, porque enfrentando esses desafios juntos, tentando resolver os pequenos problemas, tendo muita cumplicidade, que a gente vai conseguir chegar até o noivado, até o casamento. Então a gente, assim, Deus sempre foi colocando esses testes para a gente, para realmente, eu acho que demonstrar para a gente que a gente tinha que ter um relacionamento forte, um namoro forte. Então, assim, os problemas que a gente sempre enfrentou desde o início foi distância, como ela morava lá em Gonzaga, eu aqui em Valadares. Assim, a distância sempre foi, assim, um grande problema. A gente já ficou mais de 30 dias sem se ver. Só conversando por WhatsApp, ligação. Ou às vezes a gente só se via 20 minutos, meia hora depois da aula, por causa que ele ficava no ponto comigo. E assim, às vezes nem dava pra ir porque faculdade, né? Então também foi mais um desafio no nosso namoro, era conciliar faculdade, igreja, distância. Então isso a gente foi tentando conciliar com o tempo, assim, na base de muita conversa. Na época que a gente começou a namorar, minha mãe não me liberava pra cá. Sim. Era muito raro. Ah, vem aqui pra casa. Não, minha mãe não deixa não. Ah, se sua mãe ficar assim, pelo amor de Deus, né? Mas a gente persistia. Assim, às vezes eu tirava um dinheirinho pra poder ir pra lá. A gente sabe que, assim, não é reclamando, mas a gente gasta dinheiro. Dinheiro hoje, então, assim, é imprescindível. Nem sempre a gente tem o dinheirinho e ir para Gonzaga e poder voltar. Eu ia no sábado, ou então no sábado de manhã, ou então no sábado à tarde, já tinha que voltar correndo no domingo à tarde, porque eu tinha que trabalhar na segunda-feira. Então, tipo assim, foram problemas que a gente foi enfrentando. Já chorei muito, não tenho vergonha de falar. Vou falar assim, já chorei muito vindo embora de Gonzaga, com saudade dela, não querendo ir embora. Ela já chorou muito por conta de saudade de mim. A gente ficava muito magoado de ficar longe. Às vezes, assim, na vida correria de faculdade, de igreja, igual eu toco, ela toca. A gente serve no Ministério de Música, então... Às vezes ela estava servindo lá, eu estava servindo aqui, não tinha como a gente conciliar, então a gente ficava tempo sem se ver mesmo. Então era muito na base da conversa, era muito na base realmente da confiança um no outro, na base da oração, porque senão eu acho que a gente não ia conseguir chegar até onde a gente está. Então, assim, realmente, você está querendo namorar, a dica que a gente dá é muita conversa, não vai apressando as coisas, tudo no tempo de Deus. Eu acredito que todos esses desafios que a gente teve de distância, de correria, foi muito benéfico para o nosso namoro, porque a gente conversa muito, a gente conversava muito, a gente só tinha o que conversar, a gente não estava próximo. Então a gente tinha que conversar muito. Então, todo dia eu mandava mensagem, ou ela então me mandava, a gente ligava, apesar de eu odiar, gente, eu odeio conversar por telefone, mas eu me desdobrava, né?
E aí a gente começa a entender que também a gente tem que fazer renúncias. Então eu renunciava esse meu lado, eu renunciava de lá para a gente poder seguir o nosso namoro. Até que, foi quando que você veio para Valadares? Foi ano passado? Não, em 2019. 2019, ela, próximo de fazer o estágio, ela alugou uma casa aqui em Governador Valadares e veio para cá. E assim, eu dei muito apoio para ela, porque falei, seria muito bom pro nosso relacionamento. E nosso relacionamento já estava pedindo isso, pois em 2019 já ia fazer 2 anos de namoro. Eu lembro que eu já cheguei até a ouvir, nossa, como você confia? Ele tá lá, você tá aqui, você não faz a mínima ideia do que ele esteja fazendo, ele tá te falando que tá fazendo uma coisa, talvez ele esteja fazendo outra completamente diferente, ou esteja com outra pessoa que não seja você. Mas, gente, confiança é a base de tudo. Eu nunca desconfiei. Sempre tive muita segurança no meu relacionamento. Eu acho que isso que impulsionou muito mais para a gente persistir ainda mais e continuar e chegar aqui onde a gente está hoje. Assim, não vou falar que a gente nunca teve ciúme, porque ciúme é normal, mas assim... Eu sou ciumenta mesmo. A Jenny é mais do que eu, muito mais, muito. Mas assim, sempre foi muito na base da confiança. Ah, você tá com tal pessoa, tá bom. E às vezes eu tava com uma amiga minha, ela tava com um amigo dela, com amigos dela, eu tava com uma mulher, ela tava com algum homem, pra gente não fazer diferença, porque eu sabia quem era a Jenny já, a gente... Por isso que eu falo assim, a conversa é sempre muito importante, a gente criar uma amizade, criar uma segurança na outra pessoa é sempre muito importante, porque ela sempre confiou muito em mim, eu sempre confiei muito nela. Independente de onde a gente estava, com quem a gente estava, a gente sabia que a gente tinha um relacionamento, a gente tinha algo entre nós dois e isso bastava, não tinha por que a gente ter desconfiança um do outro. E aí, em 2019, a Jenny veio pra cá em outubro, não, setembro ela veio pra cá, e aí eu já comecei a maquinar no meu coração, falando assim, gente, já com 2 anos de namoro, eu sempre fui dessa pessoa, da pessoa que sempre pensou o seguinte, que se é de Deus, se é da vontade de Deus realmente, a gente não precisa ter estabilidade financeira, a gente não precisa estar totalmente estável emocionalmente, assim, se a gente for ficar esperando tudo isso ao mesmo tempo, é capaz da gente nunca conseguir nada, não conseguir avançar as etapas de um namoro, de um noivado, porque a gente nunca vai estar pronto, sempre vai ter alguma coisinha. Então eu comecei a pensar muito nisso, falei assim, ó, já vou fazer 2 anos de namoro para mais, já fizemos 2 anos, já comecei a ver uma perspectiva de futuro com a Jenny, de um casamento, de um noivado. Na verdade, ele só começou a ver porque eu falei com ele, é 2 anos de namoro e 2 anos pra casar. Mentira. Senão, não quero. Mentira. Foi sim, João Vitor. Você tá falando, eu fui seguir sentir a pressão, então. Foi isso. E aí comecei a realmente pensar, mas porque eu via na Jenny realmente uma menina muito parceira, a gente sempre teve assim, ela sempre esteve do meu lado, sempre nos demais problemas, a gente tem problema familiar, a gente tem problema financeiro, e ela sempre esteve ali do meu lado, me apoiando. Eu falei assim, eu acho que é uma pessoa bacana pra gente poder construir uma história. Então eu comecei a pensar, comecei a maquinar e comecei a rezar, só que sozinho, no meu íntimo, porque eu queria fazer uma surpresa para ela. E ali eu comecei a pensar, comecei a rezar, pedir um discernimento para Deus, para o Espírito Santo, pedia muito a Santa Teresinha, minha santa de devoção, e ali foi começando a acontecer pequenos sinais que eu falei assim, realmente é isso que Deus quer para o nosso noivado. Eu pedi a Deus algo, aí aparecia uma revista assim sobre noivado do nada, sobre casamento. Outra pessoa chegava falando sobre casamento comigo. Falei assim, eu acho que Deus está querendo mandar algum recado para mim. Então eu conversei com minha mãe o que ela achava. Minha mãe sempre assim apoiou. É algo assim também que eu falo para vocês, é muito importante mesmo. As duas famílias se darem bem, apoiarem. Eu não tenho uma sogra, um sogro, eu tenho 2 pais. Amo eles de paixão, que é a mãe e o pai da Jenny, a dona Vânia e o seu Geraldo, o apelido dele é Lalai, então, seu Lalai. Assim, amo eles de paixão, eu sei que também eles me consideram como um filho. Minha mãe ama a Jenny, de ficar contra mim, as duas. Verdade, gente. De ficar contra mim. Eu não tenho nada a reclamar, ela me defende demais.
Eu falo que na falta da minha mãe aqui do meu lado, eu tenho ela, porque ela é pra toda hora. Pois é, então, assim, a gente sempre teve essa amizade entre as duas famílias. Minha mãe, assim, é muito amiga da mãe da Jenny. A gente sempre se encontra, é sempre momentos muito bacanas. Então, ali eu conversei com minha mãe o que ela achava. Aí ela falou assim: ô João Vitor, eu apoio. Eu gosto muito da Jenny, eu acho que vai dar muito certo o casamento de vocês dois. Então, eu sozinho pedi a mãe dela, mandei mensagem para a mãe dela, chamei para o Natal para que a gente pudesse passar todo mundo em família. Detalhe, o pai dela nessa época morava lá na Austrália. Eu mandei mensagem para ele, liguei para ele, pedi ele a permissão, minha mãe pediu a permissão, mandei mensagem para os dois irmãos dela, pedi a permissão para poder noivar com ela. Então, organizei tudo, chamei a mãe dela para passar o Natal com a gente, e no momento da oração ali, que a gente sempre reza quando dá meia-noite, pedindo a bênção do menino Jesus, aí antes dela nem pudesse imaginar, eu acho que a Jenny nem imaginava. Foi, eu não desconfiei, mas minha mãe não sai de casa, gente, nada tira minha mãe de casa. E o que a minha mãe estava fazendo aqui no Natal? Então, assim, alguma coisa importante ia acontecer, né? Mas eu acho assim, eu fiz muito sutil, fui muito assim nos pequenos detalhes e não deixei ela desconfiar de nada, ela não estava sabendo. Não. Mas assim, a gente já conversava sobre casamento, a gente já vislumbrava algo, então não é que eu fiz algo para pressionar ela, não. Eu sabia que se eu pedisse ela em noivado naquele momento, ela ia aceitar, porque a gente já conversava sobre isso. Então, é muito importante a gente seguir os passos. Um namoro, ele tem que acabar uma hora. Ou a gente vê que o namoro realmente não vai dar certo, ou então ele tem que acabar e virar um noivado. E naquele momento eu percebi que o nosso namoro tinha que acabar e que a gente estava pronto para dar um passo a mais no nosso relacionamento. E no dia 25 de dezembro de 2019, eu fui pedir a Jenny em casamento. Detalhe, debaixo de chuva, porque estava chovendo no dia também. De novo. Gente, primeiro beijo debaixo de chuva. O dia que ele foi me pedir em namoro. Tava chovendo. Quando ele foi conhecer minha mãe, tava chovendo. E no noivado tava chovendo. E no dia que você veio conhecer a mamãe também. A primeira vez que você veio aqui em casa também estava chovendo. Que foi num retiro que a gente fez. Então, gente, quem for no nosso casamento, leva capa de chuva, leva sombrinha, que vai chover. Então... Eu já tô até conformada com a chuva. Mas aí a gente foi pedir ela em casamento. E aí, se você acha que os seus problemas estão resolvidos, saiba que os problemas dobram. Gente, parece que são mais tentações, são mais problemas que chegam. Mas assim, realmente é um passo mais perto. A gente está cada vez mais perto de um matrimônio, está mais perto de um sacramento. Então, ali a gente começou, a gente virou um pouquinho a chave e começou agora a pensar como seria o nosso casamento. E agora tinha novos desafios, ela estava aqui mais perto. Se a distância também traz problemas, desafios, a proximidade também traz. A gente tem que tomar mais cuidado com a castidade, que fica mais difícil, porque se ela tá lá longe na hora... Ô, gente, eu falo rasgado, quem me conhece sabe, quando beija, esquenta, vai surgir algo diferente em você, e é normal, graças a Deus, se você sentir isso, graças a Deus, louve a Deus se você sentir algo diferente dentro de você. Louve a Deus, porque é normal. O que não é normal, o que você vai fazer a partir dali, é a decisão. Então, castidade não é algo que você perde e você nunca mais vai recuperar. É uma decisão de uma resposta ao amor de Deus e um amor entre você e o seu companheiro diário. Então, se você aí tem problema de castidade, gente, cair, se levantar. Cair, se levantar. O namoro, o relacionamento em si é um cair e se levantar. É um cair e se levantar. É briga, é conversar, é se ajustar novamente, é saber o que você está magoando o outro, é saber o que o outro está te magoando, você saber falar com o outro, você saber ajustar os pontos com o outro. Então,
é sempre um diálogo, é sempre um cair e se levantar, cair e se levantar. Então, a partir do noivado, novos desafios começaram a aparecer, a proximidade traz novos desafios, como eu disse, a questão da castidade, a questão de a gente sempre se ver. Se a gente tá longe, a saudade é enorme, então a gente fica no maior love. Então você tem que tomar cuidado quando você está próximo de você não escantear outra pessoa, você deixar um tempo para a pessoa. E isso a gente foi trabalhando aos poucos também, porque eu sou uma pessoa muito difícil. Eu gosto muito do meu espaço, eu gosto muito do meu cantinho. E eu tinha que renunciar a isso às vezes, porque eu sabia que eu tinha que dar assistência à Jenny. Eu sou muito apegada, então qualquer hora eu já chegava e falava, eu quero ficar aqui, eu vou ficar aqui. Então, muitas vezes eu não cedia o espaço que ele precisava, então eu acabava sufocando ele. Então, tinha brigas, a gente, assim, principalmente quando ela veio pra cá e a partir do noivado surgiu algumas pequenas brigas, então é normal, a gente brigou, a gente ficava chateado um com o outro, mas a gente, sempre importante algo muito bacana entre nós dois, a gente senta, conversa, vamos ajeitar aqui, vamos acertar. Quantas vezes a gente saiu para lanchar, para comer algo, para poder realmente conversar, para a gente poder se acertar. E assim, eu fui tendo cada dia mais certeza do que eu queria, porque assim, foram momentos muito difíceis a partir do noivado. Assim, na minha vida pessoal aconteceram coisas problemas recorrentes na vida familiar, na vida financeira. Eu perdi meu emprego, fiquei quase um ano desempregado, então na minha cabeça passava, gente, eu tô noivo, como que eu vou poder sair com a Jenny, como que eu vou poder comprar algo para ela, a gente precisa já pensar em casa, pensar em construir algo, como que eu vou poder fazer. Então, tipo assim, eu tive depressão, foi um momento assim, muito difícil, de faculdade, realmente problema familiar que eu tive. E assim, a Jenny foi muito, muito, muito sábia, muito sábia. Isso aí me mostrou como ali no casamento futuro, eu teria uma mulher sábia ao meu lado para poder me controlar, às vezes para poder me orientar, para poder me ajudar, para poder... Foi difícil, tá? Ela vai poder falar mais sobre isso, né? Foi muito difícil. Assim, foi um momento assim, de muita tensão. A gente pensou em terminar, eu pensei em terminar muitas vezes, porque eu achei que não ia dar certo, que ela não tinha nada a ver com meus problemas, mas ela, assim, foi muito sábia, realmente me mostrou que, João Vitor, e Deus foi me mostrando isso também nela, ela é uma mulher para você poder casar, para poder ser a mãe dos seus filhos, porque ela vai poder te ajudar. Ela foi assim, muito, muito cúmplice minha, muito. Me ouvia, às vezes eu estava com raiva, estressado, maltratava ela, eu maltratava ela, assim, porque às vezes não era algo assim que eu queria maltratar ela, mas eu estava com tanto problema que às vezes eu falava algo ríspido que eu sei que magoava ela. Então, assim, ela falou assim, ela vai poder falar, o sentimento dela foi um momento muito difícil realmente do nosso relacionamento. Foi demais da conta. Eu acho que eu consegui ser paciente, ser sábia. Primeiramente foi Deus e depois a mãe dele que ficava me dando conselho todo dia. Seja sábia, você conhece o João Vitor, você tá com ele tem muito tempo. Então ela ia me ajudando e eu ia seguindo os conselhos dela, porque uma hora dessa não era nem pra gente estar aqui. Verdade, a gente passou assim, momentos muito difíceis e mostra como que o relacionamento é realmente algo assim que tem problemas. Não são tudo um mar de flores, a gente discute, a gente briga, é uma pessoa completamente diferente da outra que está querendo se encaixar, renunciar ao seu eu para poder se encaixar com outra pessoa, porque vê uma perspectiva de futuro. E foi assim, então a gente conseguiu superar esse problema, saímos mais fortes ainda desse pequeno problema que a gente teve, graças a Deus. Foi muita oração, ela rezava muito. Foi muita novena a Santa Terezinha, gente. Muita. Vocês não fazem ideia. Tanto que eu fiz questão depois... no momento de férias da gente, lá na paróquia Santa Terezinha, sempre tem a novena perpétua de Santa Terezinha. Eu fiz questão de tocar em agradecimento a Santa Terezinha esse momento que a gente passou, o quanto ela intercedeu por nós. Eu ganhei uma rosa de Santa Terezinha por causa das minhas orações. Então, assim... Isso confirmou mais ainda. Exatamente.
Então, gente, assim, então a gente agora já tá noivo vai fazer 2 anos, foi 2 anos de Isso. namoro, 2 anos de noivado. Seu Lalai, ó, tô querendo casar com ela, viu? Marcar já ano que vem, se Deus quiser. Já tô formando, meu filho. Eu colo grau no final do ano. A gente vai então formar agora esse ano, ela forma na metade do ano, eu formo no final, a gente já tá querendo começar a olhar as questões de casamento, minha vontade, a dela é casar ano que vem. Então, assim, o que a gente tem para deixar para vocês já chegando ao final dessa partilha, contando porque a gente contou todo esse tempo, né, essa linha do tempo, para que vocês daí pudessem entender como é um relacionamento, como que é um namoro, como que é os passos para um noivado. Tudo tem seu tempo, não adianta a gente atropelar as coisas, não adianta a gente querer colocar o nosso eu à frente do eu de Deus. Para um relacionamento, eu acho, dar certo, é primordial que a gente coloque Deus no centro, que seja a base do relacionamento. Tem muita provação, a gente passa por muitos momentos bons, mas a gente também passa por muita provação. Então, se a cada provação que a gente passar, a gente, não quero mais, na verdade, a gente vai se encontrar sozinho. Então, tem que se firmar muito, tem que colocar Deus no centro de tudo, porque Ele é o essencial. Exatamente, assim, e graças a Deus nosso relacionamento foi sempre muito envolto pelas questões da igreja, assim, a gente sempre servindo juntos, em retiro, na Santa Missa, rezando à frente do nosso grupo de oração, na renovação carismática, sempre esteve ao nosso lado, né? E o mais legal é que, tipo assim, às vezes a gente não quer de forma alguma estar ali, mas a gente sempre vai. A gente nunca deixa os problemas nos afastar. Independente deles, da quantidade deles, a gente está sempre ali. Sempre. Exatamente. Às vezes ela tá desanimada, fala, não, nós vamos lá. Eu não tô querendo ir hoje na missa, não. Tem que ir à missa. Teve um dia que eu mandei mensagem, nossa, hoje eu tô tão desanimado de ir pra missa, Deus me perdoe. Ela falou assim, não, nós vamos junto, nós vamos lá. Então, sempre colocar Deus. Se você quer ter um relacionamento, primeiramente, colocar Deus como base desse relacionamento. Rezar, pedir a Deus, que se for da vontade de Deus, para que dê certo. Se não for também, que Deus possa te mostrar, dar discernimento para que possa mostrar para o outro, para você, que não é isso que Ele quer. Graças a Deus, o nosso Deus tem mostrado, tem confirmado a cada dia, a cada amanhecer, que realmente é ela a mulher que eu quero para minha vida, é a mulher que eu amo, é a menina que eu amo, que eu quero, que eu acordo todo dia pensando assim, é ela que eu quero que seja a mãe dos meus filhos, é ela que eu quero que seja a minha esposa. Então ela foi me mostrando isso, primeiramente porque a gente tem uma amizade muito grande. Então, para um relacionamento dar certo, eu acho, quem somos nós para falar assim, né, o beabá de um relacionamento, mas eu acho assim, tem coisas que são primordiais para um relacionamento dar certo. Ter Deus como base, ter amizade, né? Então é importante você criar uma amizade primeiramente com a pessoa. Confiança e respeito. Confiança, respeito. Então são coisas assim que vão direcionar para que o relacionamento possa dar certo, para que o namoro possa dar certo, para que a gente possa seguindo as etapas, para que depois vire um noivado, para que depois, com a graça de Deus, possa se sacramentar e possa virar um matrimônio. Então, assim, o que a gente quer deixar para vocês realmente é, se você deseja entrar num relacionamento, realmente pergunte a Deus, reze bastante, para que Deus possa te mostrar que possa ser o momento certo, a hora certa, com a pessoa certa. Deus mostra, gente. Deus realmente te direciona. Deus realmente mostra quem é a pessoa, mostra o momento certo, mostra e confirma. Deus não deixa a desejar em momento nenhum se a gente coloca Deus como base, como prioridade. E assim foi no nosso relacionamento. Então foi a base muita, assim, confiança, segurança, amizade, relacionamento com Deus, muita cumplicidade, que a gente vai chegando até aqui, se Deus quiser. Ano que vem a gente vai tá diante do altar dizendo finalmente sim, um para o outro e para Deus. E assim também, primordial, Nossa Senhora também é muito importante, viu, gente? Colocar também Nossa Senhora no relacionamento. E eu vejo, assim, muita gente
E é muito importante falar isso, falando assim, eu quero muito meu José, eu quero muito minha Maria. Saber que o outro tem problemas, ninguém é perfeito. Maria e José só existiu um, perfeito igual Maria, né? Só Maria Só mesmo. Maria, como São José, só São José, mas eles são os nossos espelhos, eles podem ser os nossos modelos, e a gente tenta buscar isso. Mas não tente achar no outro Nossa Senhora, ou não tente achar na menina que você quer, a sua Maria, porque você não vai achar, você vai achar resquícios de Maria, se apegue a isso. Assim como eu acho que a Jenny achou resquícios de São José em mim, eu também achei resquícios de Maria nela, e que a gente se apegou àquilo e falou assim, é isso, Deus confirmou, Deus está no nosso centro, é isso que Ele quer, então a gente vai seguindo. Vão surgir problemas, vão surgir peculiaridades, vão surgir realmente empecilhos, barreiras, mas se a gente tem a certeza de que isso que Deus quer, se a gente pediu a Deus, se Deus confirmou, e tem amizade, tem cumplicidade, tem amor, tem sentimento, então as coisas vão seguindo para que vocês também aí possam alcançar o matrimônio. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Amém? Amém. Gente, então é isso. Espero que essa partilha possa realmente tocar muitos corações. Você aí, para de enrolar a menina. Menina, você para de enrolar o rapaz. Vão lá, eu sei que também tá precisando noivar, noiva rápido, que eu quero ter festa aí pra gente poder ir, pra gente poder comer, lógico. Assim como vocês vão no nosso, a gente também quer ir. Então, assim, coloquem Deus em primeiro lugar e tenham certeza de que se for da vontade de Deus, for a vontade dele, tudo vai dar certo, assim como deu no nosso. E quer dizer pra Jenny que a cada dia eu tenho certeza que eu amo ela cada vez mais, de que ela é realmente a mulher da minha vida. É recíproco.